Queridos irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos desta noite, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, as bênçãos necessárias para todos que aqui se encontram, bem como para os nossos lares, os nossos familiares. Agradecemos ainda ao Mestre essa oportunidade abençoada do estudo e que possamos colher frutos sazonados na perspectiva da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós iniciamos os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, item 6. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda dos entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual,
há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. A questão 264, em que Kardec faz a seguinte indagação ao Espírito da Verdade: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A resposta: ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Passamos a palavra ao nosso caríssimo irmão, Sr. Evandro, para que ele inicie os comentários da noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aflitos. São palavras de Jesus em que ele nos consola. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São palavras de Jesus registradas por São Mateus, no capítulo 5, versos 4, 6 e 10. Este capítulo é o capítulo que nos explica as palavras de Jesus e nos responde acerca das graves questões sobre o sofrimento no nosso planeta. Se observarmos de um modo geral, todos que se encontram nele encarnados sofrem. Ninguém é privilegiado. Todos sofrem, uns mais, outros menos. Todos convivemos com complicações em nossas vidas. Não importa a classe social, a idade, a cor da pele, tenha ou não tenha posses material. As bem-aventuranças são palavras de consolo, porque são endereçadas aos que sofrem com resignação, aos que sofrem conscientes de que, acima de todos, existe um Deus misericordioso, bom, justo, um Pai Criador, que deseja a evolução espiritual de seus filhos. É através do progresso
que poderemos dizer mais tarde: fui forte e dei uma resposta a Deus da minha criação. A semana passada, os estudos nos explicaram sobre as causas atuais das aflições. E hoje os nossos estudos nos falam sobre as causas anteriores das aflições. É uma explicação de Allan Kardec, no capítulo 5, item 6, em que ele começa a nos esclarecer que se existem males nessa vida que são causados por nós mesmos na presente existência, males outros também existem, aos quais, pelo menos na aparência, são completamente estranhos e parecem nos atingir como por fatalidade. Ou seja, como se Deus tivesse nos criados só para termos essa cena, só para sofrermos. Cita, por exemplo, a perda de entes queridos, principalmente os que são o amparo da família, os acidentes que acontecem de repente, sem termos como impedir, as falências comerciais e as falências pessoais da vida, que ignoram todas as precauções de prudência. Cita as calamidades naturais, nos fala das enfermidades e das deformidades, da idiotia, da deficiência mental e tantas outras infelicidades que estão presentes no nosso caminho, que infelizmente a filosofia não soube definir e muitas religiões não pôde explicar nem resolver. Isso porque para a filosofia e para a religião, para muitas religiões, a alma foi criada no mesmo tempo que o corpo. Uma hipótese que contraria a lei de evolução e progresso. A lei de evolução e progresso, como sabemos, é o objetivo da criação de Deus. Ou seja, são situações de muitos que nada fizeram na existência atual para merecer tão triste sorte e, no entanto, sofrem. Se a causa dos sofrimentos não se encontra na presente existência, não surgiu na vida atual, há de ser de uma existência anterior a essa, há de ser de outras vidas vividas. Uma conclusão lógica que faz parte da justiça de Deus, faz parte da lei de Deus, onde cada efeito se prende a uma causa. Se nós somos os causadores e criamos a situação, a causa, a justiça divina nos cobra. É a perfeição da lei de Deus que vai na sua origem, onde surgiu a falta, para cobrar o débito. E quem escolhe as provas somos nós mesmos, conforme ficou claro na questão do Livro dos Espíritos, que estudamos nessa noite, a pergunta 264 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: que é o que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer? E os Espíritos responderam de maneira clara, que cada Espírito escolhe as suas provas de acordo com a sua necessidade
para resgatar os seus débitos com a justiça divina. Pois é justamente essa expiação que leva o espírito a progredir mais depressa. E citaram como exemplo que uns escolhem a vida de misérias e provações com o objetivo de suportar a prova da pobreza com coragem, que outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, que são muito mais perigosas, pelas tentações e pelas paixões inferiores que o dinheiro e o poder atrai e desenvolve, e que muitos decidem testar suas forças nas lutas em contato com o vício. É uma resposta bem clara. Quando o espírito escolhe as provas que enfrentará quando encarnado, ele escolhe o caminho de acordo com as suas necessidades. É bom esclarecer também que o espírito, quando se prepara para escolher suas provas, se estivesse na carne, num corpo de carne, como encarnado, talvez ele escolhesse outros testemunhos mais leves, provas mais brandas. Mas no mundo espiritual, a lucidez é outra. É completamente diferente. E o que interessa é o aperfeiçoamento do espírito, porque quanto mais evoluído, menos sofrimento. É por isso que cada um traz consigo na consciência que Deus criou a todos para evoluir e progredir. Cada um buscando a sua perfeição, ou seja, todo espírito encarna sabendo que a chave da sua libertação espiritual é a reencarnação. É por isso que a encarnação é o objetivo da nossa evolução espiritual. Tudo que passamos na vida visa o nosso aprimoramento. São valores que o tempo se encarrega de formar possibilidades de ensino, a fim de acordar as nossas almas para as nossas necessidades de progredir e de amar. O que leva o espírito a pedir duras provas em um novo corpo é saber e sentir que só a consciência tranquila lhe limpará de todas as mazelas inferiores que lhe causam infelicidade. Isso porque, meus irmãos, nossos atos são nossos feitos. São sementes de luz ou de sombras que nós plantamos e que mais tarde nós vamos colher. A lei não falha por ser imutável, eterna e perfeita. Deus nos concedeu a inteligência foi justamente para distinguirmos entre o bem e o mal e caminhar em sua direção. É nessa caminhada que cada um escolhe o seu próprio caminho, de acordo com a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, e adquire experiência para voltar mais forte. A justiça de Deus é perfeita em toda a sua sabedoria, e é nesse entendimento que nós passamos pelos processos de despertamento espiritual, todos com a mesma capacidade de aprendizado, matriculados na mesma escola, onde os ensinamentos são os mesmos, idênticos, são todas as matérias.
ninguém é privilegiado. Todos temos as mesmas modalidades de aprendizagem e o resultado dos trabalhos, dores e sacrifícios para a aquisição de valores morais são os mesmos. A única diferença, talvez, é que alguns alcançam a evolução mais rapidamente que outros. Conforme Kardec nos esclarece na lição, que em virtude do ditado, segundo o qual todo efeito tem uma causa, desde que se admita a existência de Deus, de um Deus justo, misericordioso e bom, justa de ser essa causa. E se a causa não encontra na vida atual, há de ser de outra vida vivida, há de ser de uma vida anterior a essa, numa existência anterior, onde nós infringimos a lei de Deus. Isso nos é explicado de maneira bem clara numa história nos contada por Richard Simonetti, no livro Encontro e Desencontros, numa lição intitulada A Justiça e a Misericórdia, em que ele nos conta a história de Sara e Joel. Sara e Joel, e seu marido Joel, eram um casal de espíritas que moravam no interior de São Paulo. E por Joel e a esposa serem pessoas muito caridosas, eram conhecidos e admirados em toda a região, principalmente Joel. Sara brincava com ele, lhe dizendo que se a duração da jornada humana estivesse condicionada à utilidade de cada um na sociedade, ele chegaria facilmente a 100 anos, porque era um dínamo abençoado. Estava sempre empenhado em ajudar seu semelhante a qualquer hora do dia e da noite. Por isso, era muito querido na cidade e na religião onde morava, pela organização social no centro espírita onde trabalhava. Era bom esposo, bom filho e muito previdente, pois colocou a esposa ciente de todos os seus negócios, fez um bom seguro de vida para que ela pudesse viver sem problemas financeiros, cuidando dos filhos, principalmente de um filho excepcional que adorava. Era representante comercial e, como representante comercial, viajava sempre por toda a região, e foi justamente numa dessas viagens que ele veio a desencarnar de maneira violenta, num violento acidente. A repercussão na cidade onde moravam foi geral. Ninguém entendia como uma pessoa tão boa havia se desencarnado de maneira tão violenta. Principalmente Sara, sua esposa, não conseguia aceitar a maneira tão brutal como ele havia desencarnado. Buscando explicações, ela então passou a indagar-se por que justamente o seu marido, um homem tão caridoso, pôde morrer de maneira tão brutal. Se distanciou de tudo e de todos, afastou-se do centro onde trabalhava e vivia isolada a interrogar em suas preces a Deus e aos espíritos superiores. Se havia tantos marginais
criminosos e exploradores do povo, cuja morte seria um benefício para a humanidade, por que não eles no lugar do marido? Os companheiros do centro espírita procuravam consolá-la, lembrando que o simples fato de Joel já se prevenir em vida demonstrava que ele estava tendo premonições e que seu desencarne se tratava de um evento programado pela espiritualidade, fazendo parte de suas provações. Mas Sara não se conformava. A cada dia que passava, porém, ela mergulhava cada vez mais em depressão e recusava retornar à normalidade de sua vida, chegando ao ponto de alimentar cada vez mais a ideia de que a morte do seu marido fora uma injustiça divina. O tempo foi passando e de tantos amigos do centro, onde eles trabalhavam, convidá-la a voltar a frequentar a casa espiritual, ela voltou a participar das reuniões. E foi justamente numa reunião mediúnica de intercâmbio que ela se encontrava presente, que um generoso benfeitor espiritual, pedindo permissão para lhe dirigir a palavra, disse a ela: Sara, a sua inconformação com relação à morte do seu marido não está de acordo com os seus conhecimentos doutrinários. Você sabe que nada ocorre por acaso. Com a voz entrecortada de soluços e com incontida angústia, ela argumentou: sei que existem problemas kármicos envolvendo situações dessa natureza, mas tenho aprendido que o bem que praticamos hoje neutraliza o mal que foi praticado no passado. Considerando que Joel era um instrumento precioso da espiritualidade, porque ele fazia o bem e divulgava brilhantemente os ensinamentos espíritas na Terra, por qual razão, então, não lhe foi preservada a vida? Não seria mais justo deixá-lo resgatar os seus débitos através do bem que praticava, como devotado servidor do Cristo? O mentor espiritual aguardou alguns instantes até que fossem menos abundantes suas lágrimas e falou sereno: Sara, o seu argumento é ponderável, mas equivocado, porque você desconhece temporariamente a extensão dos compromissos de você e de Joel. O desencarne de Joel, muito mais que o cumprimento da justiça de Deus, das aflições, foi um ato de misericórdia de Deus, que beneficiou não apenas ele, mas principalmente a você. Não estou entendendo, interrompeu Sara. É fácil explicar, respondeu o mentor espiritual. Segundo os compromissos que ambos assumiram na espiritualidade antes de reencarnar, Joel deveria sofrer um derrame cerebral que o sujeitaria a uma vida vegetativa em cima de uma cama e assim paralítico, sem falar,
e sem se comunicar com ninguém, você cuidaria dele por aproximadamente 10 anos. O espírito amigo fez uma pausa, deixando que a jovem viúva entendesse o significado daquela revelação, e concluiu: sabe, tendo em vista os méritos de seu marido, o bem e a caridade que ele praticou, a dolorosa experiência que ele teria que passar, foi poupada e ele retornou à espiritualidade, de onde continuará a ajudá-la nos encargos que lhe competem na programação de sua vida. Ele pede que você afaste a amargura do seu coração, superando o pesadelo da transitória separação com o sonho de glorioso reencontro um dia na imortalidade. A partir desse dia, Sara readquiriu disposição de viver, enfrentando com serenidade e coragem os seus compromissos, lembrando que ela e o marido haviam recebido uma grande dádiva do céu. Ou seja, Deus poupou ela de 10 anos de martírio, cuidando do marido entrevado em cima de uma cama. Então, meus irmãos, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode imaginá-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, tem toda a justiça, toda a bondade, porque sem isso não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as aflições da vida derivam de uma causa. Como Deus é justo, justa de ser essa causa. Trocando em miúdos, se nós, criaturas imperfeitas, em busca de evolução e progresso, desejamos o melhor para os nossos filhos, não seria Deus no infinito das perfeições, o nosso Pai Criador, um Pai soberanamente bom e justo, que não saberia o que é melhor para nós? Criaturas criadas por Ele, filhos que Ele deseja que ver evoluídos. É por isso que devemos manter o coração confiante, mesmo que nuvens escuras se formem em torno de nós, nos trazendo a intranquilidade, o sofrimento e as dores. Nós somos os próprios causadores do nosso sofrimento. Então, lutar contra as imperfeições, confiar em Deus, construir o nosso futuro praticando o bem, amar sempre, trabalhar por uma sociedade, esta é a receita para superarmos as nossas aflições, porque o auxílio constante não nos falta em tempo algum. Deus, nosso Pai misericordioso, bom, justo, nos corrige amando e deseja que alcancemos a perfeição. Contudo, está em nós mesmos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, aceitar, adiar, facilitar ou agravar o preço da nossa evolução. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos.
Meus caros irmãos, boa noite a todos. Jesus continue a nos amparar. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Numa breve reflexão, meus irmãos, é interessante, às vezes, com o passar do tempo e com os estudos que a gente tem a oportunidade de participar, a gente vai refletindo, às vezes, na posição dos capítulos, na extensão deles, e algumas conclusões a gente vai tendo umas novas percepções. Por exemplo, esse capítulo do Evangelho é o mais longo que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E não é à toa que ele se encontra, que ele tem essa extensão e que ele se encontra nessa posição, como um dos primeiros capítulos da obra. Tanto é que a gente observa o seguinte: o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver Kardec inicialmente mostrando a sequência da evolução do pensamento religioso no mundo, da nossa tradição judaico-cristã, mostrando a coerência que existe entre Moisés e as leis divinas que ele foi instrumento, o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita. Como, da mesma forma que Jesus não veio destruir o legado de Moisés quando nos deixou os 10 mandamentos e todo o entendimento que deriva deles, a doutrina espírita não vinha também negar ou desconstruir o cristianismo, mas ampliá-lo, resgatá-lo em sua pureza. Vem o capítulo 2º e 3º que nos mostram a grandeza do nosso Mestre Jesus, a pluralidade dos mundos habitados, o quanto a nossa morada planetária, o nosso planeta Terra, é ainda limitado se comparado a outras moradas que temos pelo universo afora, mostrando para a gente que aqui ainda a questão do sofrimento ainda toca em grande parte a maioria das pessoas, de maneira ainda intensa. E depois vem o capítulo 4, que nos apresenta a chave de compreensão, não só da doutrina espírita, como de todo o Evangelho do Cristo, que são as vidas sucessivas. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, dando para a gente o entendimento da reencarnação como algo que o Cristo ensinou, introduziu, mas não pôde desenvolver, mas que em nenhum momento negou ou combateu essa ideia, como sendo a grande chave de interpretação do Evangelho do Mestre e de todas as consequências que derivam dele. Feita essas exposições por Kardec, chega o capítulo que vai tocar o principal problema que nós vivemos, que é o que, meus irmãos? O sofrimento, as aflições. Quem de nós não está sofrendo ou não já sofreu mais ou menos intensamente? Quais dores a gente atravessa? Quais problemas a gente enfrenta? Cada um de nós tem problemas de naturezas diferentes. Uns enfrentam enfermidades físicas, outros problemas na família, outros problemas no que diz respeito aí à vida material, outros problemas de relacionamento com vizinhos, com conhecidos, com parentesco e etc, etc. O fato, meus irmãos, é que o sofrimento, a gente percebe que não é privilégio de poucos ou de alguns, pelo contrário, ele nos toca a vida de todos nós, em momentos, em intensidades e de naturezas diferentes, mas todos nós passamos pelas aflições e pelas dores. E é nesse ponto que esse capítulo vem nos ajudar muito. Nos ajuda muito, meus irmãos, porque mostra para a gente com muita clareza a origem do sofrimento. Qual é a origem do sofrimento que qualquer um de nós passa nessa vida, seja ele de que natureza for? A origem está em nós mesmos. Cada um de nós provocamos os sofrimentos que a gente atravessa.
Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, o que ela me provocou, o mal que ela me fez, o prejuízo que me causou, a ofensa que me dirigiu, o golpe que me desferiu. Tudo, meus irmãos, que nos acontece, que vem por intermédio de alguém ou de um grupo de pessoas, antes que aquilo acontecesse, nós que provocamos, nós demos causa, nós que demos origem. E, portanto, nada nos acontece que não tenha sido provocado por cada um de nós. Mesmo quando nós não enxergamos a origem ou a causa desses problemas, dessas aflições que nos tocam, o que vem esse capítulo e nos fala? Olha, quando for assim, se você olha para trás, faz um exame de consciência na sua vida atual e não vê o que provocou o que você passa hoje, o seu problema, meu amigo, foi provocado num passado mais distante, nas vidas anteriores que você teve. Seja na anterior, ou há 2 vidas atrás, ou há 3 vidas atrás, dentro do nosso processo evolutivo. Portanto, meus irmãos, esse capítulo ensina a gente, nos ensina o seguinte: nós desconstruímos a ideia de sorte ou de azar. Eu fui muito sortudo, eu fui muito azarado. Não tem nada disso. O que nos acontece foi provocado por nós mesmos. Esse capítulo sim nos faz perceber Deus como bom e justo. Justo porque tudo aquilo que a gente plantar, ou qualquer pessoa à nossa volta plantar, um dia ele vai colher. E bom porque acima dessa justiça, todo o bem que eu fizer, ou aquele que fez algum mal a outra pessoa, todo o bem que nós ou os outros fizerem, vai atenuar ou eliminar uma dívida de dor que teria de ser colhida. Então vejam que justiça e amor andam lado a lado. E portanto, se Deus está presente em tudo, a todos os momentos, em toda a sua criação, e tudo pode, quando Ele permite que algo de ruim, que um sofrimento nos visite ou nos aconteça, é porque nós demos causa, nós demos origem e mais, seguramente algum bem que a gente fez já atenuou, já diminuiu aquele mal que nós teríamos que atravessar. Então vejam que ninguém que nos faça mal tem a culpa do mal que nos atinge. Ninguém. Seja o que for que a pessoa nos faça ou faça quem quer que seja. Como instrumento do mal, ele vai adquirir para ele consequências que um dia ele vai ter que colher. Agora, a origem daquele mal que nos toca veio das nossas próprias ações. Portanto, meus irmãos, a justiça é perfeita. E acima dela, a bondade e a misericórdia divina estão sempre nos oferecendo: faça o bem, meu amigo, ajude o máximo que você puder, porque todo o bem que você fizer vai diminuir seu sofrimento, vai atenuar ou vai fazer com que ele deixe de existir. Basta que você tome essa atitude do amor e da caridade aos seus semelhantes que estão à sua volta. Então, meus irmãos, esse capítulo nos muda completamente o enfoque do sofrimento, da dor e das aflições que nos visitam a vida. Ninguém é culpado delas, a não ser a gente mesmo. Se alguém foi instrumento do mal, é como Jesus dizia no Evangelho: é necessário que haja o mal, mas ai daquele por quem o mal venha. Portanto, o mal existe como uma consequência natural das imperfeições que a gente ainda carrega. Não tem como ser eliminado enquanto a gente ainda for imperfeito. Agora, quem for instrumento do mal vai colher as consequências e está lavrando uma sentença contra ele mesmo. E quando esse mal nos toca? Não foi por culpa de A, de B, de C, de Ciclano, de Beltrano, não. A culpa originalmente foi minha. Eu dei origem àquilo em algum momento. Então, meus irmãos, esse capítulo nos ensina muito a respeito do sofrimento. A partir desses pontos, nós vamos ver, por exemplo, que Deus nos permite o esquecimento do passado.
para que a gente não tenha tanto remorso e tanto peso daquilo que a gente já andou aprontando e tenhamos forças para recomeçar, para fazer de maneira diferente. Nós vamos aprender a ser resignados, portanto, afastar do nosso coração qualquer sentimento de revolta, de reclamações, de queixas. E se chegar alguma dificuldade ou problema em nossas vidas, eu vou pensar o seguinte: epa, eu fiz alguma coisa para estar passando por isso. Então, deixa a queixa de lado, deixa a revolta de lado, aceita o sofrimento. E aceitar não significa cruzar os braços ou ficarmos passíveis ao sofrimento que nos atinge, mas é a aceitação do coração. Quando eu vejo assim, isso está me acontecendo, tem uma razão de ser. Portanto, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para atenuar ele, ou para poder sair dele de maneira cristã, sem arrumar novos problemas que lá na frente vão recair sobre mim. E portanto, meus irmãos, todo ponto de vista sobre a nossa atual existência modifica-se. E a gente passa a ver a vida de outra forma. A gente vê a bondade e a justiça de Deus em tudo. A todo instante, na vida de todas as pessoas. Até mesmo daquelas que sofrem de maneira mais intensa. Mesmo numa vida onde a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, Deus está presente ali. E aquele sofrimento, aquelas dores, aquelas lutas e dificuldades que aquela pessoa atravessa, são um fator de crescimento para ela. É um pagamento de uma dívida contraída em algum ponto do passado. E aquele sofrimento é o que vai fazer com que ela seja uma criatura diferente e melhor. Porque a dor é uma escola. O sofrimento nos educa. Porque quando tudo está muito bem, tudo está muito tranquilo, a tendência nossa é de quê, meus amigos? É a do comodismo. Não tem um ditado que ainda fala assim, um time que está ganhando não se mexe. Ou seja, está tudo bem, está tudo tranquilo, deixa como está, né? Eu continuo fazendo as coisas como eu faço, pensando como eu penso, falando como eu falo, não mexo em nada. Agora, quando vem o sofrimento, a gente acende os alertas e os questionamentos que muitas vezes vão nos levar a um patamar bem melhor do que a gente vinha vivendo até então. Meus amigos, nós vimos também na pergunta do Livro dos Espíritos que nos foi lida e comentada pelo Sr. Evandro, de que antes da presente existência que nós atravessamos, nós fazemos algumas escolhas para a vida que a gente vai iniciar. E muitas vezes nós escolhemos lutas e dificuldades para que a gente atravesse por elas e que elas sejam fatores de crescimento e de aprimoramento para nós. Portanto, sofrimentos muito intensos, lutas muito difíceis, significam tanto pagamento de dívidas, às vezes expressivas, com a justiça divina, como também um reajuste da nossa alma mais intenso. Às vezes um reajuste mais severo, para um defeito ou para defeitos que a gente já vem com eles há muito tempo. Nós trouxemos aqui uma página que em outras oportunidades já foi lida e comentada, mas que nos ensina muito nesse sentido. Porque vai mostrar para a gente que o sofrimento tem as suas origens justas na nossa conduta e que ele, se bem aproveitado, sem revolta, sem queixas, reeducando a nossa conduta, pode ser capaz de nos transformar, de nos levar a uma nova etapa, a uma nova situação evolutiva. Essa página foi ditada por Irmão X e vai contar aqui para a gente no livro Pontos e Contos que certa feita Irmão X estava junto de um grupo de outros espíritos e receberam a visita de um espírito feminino de alta envergadura moral. Aproximou-se deles uma mulher de nome Diana, que irradiava luz e beleza em seu modo de ser, de falar, de agir, e segundo eles foram informados, ela dedicava-se muitas semanas, às vezes meses ou anos, ajudando nas regiões de maior sofrimento no mundo espiritual, sem que aquilo ali lhe fosse sacrificial,
como era para outros benfeitores espirituais. Aquilo ali ela fazia com tanto devotamento, com tanta dedicação, que era algo diferente de sua personalidade. E eles então tiveram a oportunidade de conversar com ela, com aquela alma elevada, aquela mulher nobre que os visitou, e ela então começou a contar para eles o seu caso particular, lhes dizendo o seguinte: olha, meu amigo, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. Então, deixa eu te contar uma coisa. Durante 50 anos eu me dediquei a alguns desses irmãos das zonas de maior sofrimento do mundo espiritual e vou te explicar o porquê. Não sei se vocês conhecem as enormes dificuldades do espírito para se livrar das vestes animalizadas do sentimento, ou seja, o quanto é difícil a gente se livrar de alguns vícios que a gente ainda ostenta. Pois bem, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram no planeta. Você não imagina o que eu já aprontei. E aí ela começou a contar. O ciúme, o egoísmo e a vaidade era o meu trio de perseguidores cruéis. Voltei à carne, ou seja, reencarnei muitas vezes. Somente para atacar o ciúme, recebi a oportunidade de 9 reencarnações sucessivas sem conseguir. Sempre a repetição de velhas promessas e dos mesmos erros. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia meus filhos através da vaidade. Amigos dedicados me seguiam de esferas mais altas, me ajudando. Entretanto, vida após vida, reencarnação após reencarnação, repetia as mesmas quedas. O tempo foi passando e meus antigos benfeitores foram se distanciando, elevados a regiões mais altas. Ou seja, os espíritos com os quais ela reencarnava e que conviviam com ela, cada um foi fazendo a sua evolução, fazendo o seu aprimoramento, e com isso, tal como vai acontecer conosco, um dia receber o seguinte convite: ó, meu amigo, na sua próxima encarnação você não precisa mais reencarnar na Terra. Você tem aqui um ingresso para você reencarnar em Marte. Lá você vai desenvolver mais isso. Seu aprendizado vai ser melhor. Vai ter almas amigas e queridas suas que já estão lá. Então você vai poder dirigir isso para lá e vai ser um motivo de muita alegria para nós, né? Mas isso não acontecia com ela. É como se fosse um aluno que sempre tomasse bomba nas mesmas lições, nas mesmas matérias. Quando me vi sozinha, experimentei enorme pavor e grande desânimo. Abandonei-me então a propósitos menos dignos, ou seja, se revoltou, demorando-me nos recantos abismais como se fosse um trapo, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da solidão quase absoluta. Até que um dia recebi uma visita. Fui visitada por uma nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o seu caso pessoal. Esteve em posição como a minha, muito semelhante ao meu caso, e se utilizou da ajuda de espíritos muito difíceis, muito endurecidos, para se redimir. Depois de vidas e aventuras extravagantes, ao longo das quais foi sempre vencida, voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos muito limitados. E tão difíceis lhe foram os testemunhos, ou seja, as exigências de abnegação, de sacrifício, de renúncia, que chegou a vencer aquele trio tenebroso, o ciúme, a vaidade e o egoísmo, dominando-os aqueles vícios ao longo de uma vida de 70 anos de sacrifício. E me aconselhou a fazer a mesma coisa. Então ela falou, virou para Diana o seguinte: ô minha irmã, tal como acontece com você, aconteceu comigo.
eu te aconselho a voltar como mãe, mas mãe de filhos muito difíceis, que vão te dar muito trabalho, vão te exigir muito sacrifício, que tal como aconteceu comigo, possivelmente eles te ajudem também. Aceitei o convite. O que seriam 70 anos de uma vida difícil, perto de milênios de repetições de velhas lições que eu não conseguia vencer? Ela então levou-me a regiões de muito sofrimento no mundo espiritual, e lá fiz uma rogativa cheia de emoções e de lágrimas, pedindo que aquela chance me fosse concedida. Eis que então se fez presente um dos diretores, acolheu-me o pedido e programou assim, daí a alguns anos, uma nova encarnação, na qual receberia aqueles irmãos em extremo sofrimento no mundo espiritual. E aí ela conta aqui como que foi a vida dela que ela programou. Vi-me desde pequena, logo na infância, observava que meu corpo estava em grande desacordo com os meus sentimentos íntimos. Não era mais aquela bela mulher, formosa, que chamava atenção por onde passava, pelo contrário, muito em discordância daquilo que ela almejava e que aspirava para ela mesma. A princípio, a rebeldia dominou meu coração, então começou o sentimento da rebeldia. Mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas, e porque a orfandade me colheu nos primeiros anos, fui obrigada a desposar um homem terrivelmente disforme, que me trouxe 4 filhos infelizes. Então vejam, meus irmãos, como começou a vida dela. Orfandade, órfã de pai e mãe, já pequenina. E sozinha, casou-se muito cedo. E com aquele companheiro, ela trouxe ali ele trouxe para ela 4 filhinhos muito limitados. Após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas em outras vidas, veio a desencarnar, deixando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei trabalhar para manter as crianças, mas o infortúnio, a limitação dos meus filhos não permitia. Um deles era cego, o outro adquiriu a lepra, que antigamente a gente sabe, meus irmãos, a hanseníase, não tinha cura. E os outros 2 tinham gravíssimas limitações de locomoção. Então tinham restrições muito grandes motoras. Muitas vezes a vaidade me convidava à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos. E toda a gente me evitava a presença com muita repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo abandonasse aquelas crianças. Então, às vezes, vinha na cabeça dela o seguinte: deixa esses meninos aí para trás, vai viver sua vida, Só que aquilo ali, ela conta, contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme me chamava ao desespero e ao crime, especialmente quando via mães tranquilas e ricas à minha frente. Então ela, como mãezinha, muito pobre, cheia de dificuldades, via mães tranquilas, com condições, com uma vida completamente diferente dela, se incomodava com aquilo e às vezes pensava em revoltar-se. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Então, as necessidades dos meninos fazia com que ela pedisse ajuda por onde quer que ela fosse, e aquilo ali ela era grata às pessoas que se conduíam, que sentiam piedade dela, e ela esquecia então aquele sentimento de revolta. Nunca tive pouso certo, nunca tive um lugar, uma casinha, um barracãozinho para me abrigar. Como nunca tive parentes que me ajudassem. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção.
invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos infelizes, que se transformaram em adultos limitados, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro, desencarnaram primeiro. O que tinha lepra desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto as doenças e as aflições, com os filhos amargurados, agonizantes, cheios de dificuldade. Ao completar, porém, 70 anos, achei-me liberta do trio maldito. Que trio maldito era aquele? O egoísmo, o ciúme e a vaidade. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas pude cantar meu hino da vitória. Silenciou a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. Aquela narrativa nos dava uma nova interpretação dos sofrimentos na terra. Ante o silêncio, concluiu a mensageira em tom expressivo: segundo vocês observam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico, de vida tranquila, não puderam me ensinar, à vista da minha rebeldia e dos vícios que eu trazia comigo. E tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual, que se eu rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, o que lhes fiquei devendo para a eternidade. Então, meus irmãos, vejam através dessa história como que o sofrimento nos reeduca, nos conduz a um novo patamar de vida. Quantas limitações aquela mulher passou com aqueles filhinhos. Entretanto, era o recurso que ela precisava e com o qual ela ergueu-se moralmente. E assim, talvez muitos de nós observamos quadros de sofrimento semelhantes a esses. Quantas pessoas que a gente conhece, talvez, que tem um filhinho especial, ou que passam necessidades de manutenção material, às vezes, passando ali alguns instantes de fome, ou de ausência de um remédio, ou de outras privações. Quantos outros passam por outros tipos de sofrimento e de aflições, que muitas vezes nos cortam o coração pela piedade que a gente sente. Só que tudo, meus irmãos, em tudo, tem a presença de Deus, a permissão divina, e uma finalidade nobre e uma causa justa por detrás, que se a gente souber tirar proveito, é talvez capaz de nos transformar em pontos que a gente vem lutando há muito tempo e não tem conseguido. Talvez numa vida cheia de dificuldades e de lutas como a da nossa irmã Diana, a gente encontre a nossa redenção, uma nova etapa no nosso processo evolutivo. Portanto, não reclamemos do sofrimento quando ele nos visitar. Procuremos compreender as suas razões e as lições que ele nos traz, seja na nossa vida, seja nas vidas daqueles que estão à nossa volta, porque tem uma razão justa e uma finalidade nobre. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Ao término de mais um estudo que nos foi apresentado, das lições, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, a Senhor Jesus Cristo, nosso bom amigo, mestre amado, Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em seu nome, rogando que oportunidade como essa de estudo sempre
possa nos dar e que as bênçãos aqui dirigidas possa ser juntamente com os nossos familiares, amigos, a todos os nossos irmãos que não tiveram condição de estar junto conosco estudando, e seja extensiva a todos aqueles que se encontram enfermos, que o anjo do Senhor possa estar presente, cuidando de todos. A fé é o remédio seguro de todos os sofrimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz, que assim seja.